E o tema de hoje é um tema bem bacana, serve para todo mundo poder aplicar. Andréia, você é de onde mesmo? Eu sou de Rio Claro, São Paulo. Tem outras pessoas de São Paulo, mas eu acho que é da capital. Dos novatos, a Raíssa é de BH. Aqui está como Gisele, mas é Gisele mesmo seu nome? É? Isso, Gisele, mas sou de Florianópolis. Florianópolis, né? Aqui pertinho. Então, perto o Francisco também é de São Paulo, a Andréia é do Rio, a Poli é de Recife, né, Poli? Se eu não me engano. E o Harrison, não, Harrison de onde é mesmo? Me lembra. Mas eu acho que aqui não tem ninguém que é da mesma cidade. Aqui, presentes Natal, aqui hoje, Rio Grande do não. Norte. Oi? Natal, Rio Grande do Norte. Pois é, e o Harrison está lá do outro lado agora. Mas isso não impede de vocês continuarem trocando figurinhas ali, né? A luta na Bahia é uma mistura, né, gente? Que legal. Também estou muito contente que você esteja aqui. Que bom. No total, dá mais de 50 alunos na mentoria, bem mais. Só que nem todos participam das aulas ao vivo, porque também fica gravada, mas o interessante é estar sempre presente, porque ao vivo é ao vivo, né, meu povo? Tem coisa que não é igual. Então, sempre que puder, se dediquem a estar no ao vivo, porque faz muita diferença e é um crescimento muito grande pela troca, pelo assunto, porque geralmente são assuntos mais aprofundados. Teremos outras aulas, né? Cada mês é uma diferente. Então, sempre se dediquem a estar presente. Eu tenho alguns avisos a dar, porque nós temos aqui alunos que são de diferentes turmas, né? Então, nós vamos ter algumas mudanças para vocês poderem entender. Os alunos da turma 6, eles já entraram usando apenas o Hotmart. Os alunos da turma anteriores usavam o Classroom, lembram? Acho que a Andréia pegou o Classroom, o restante, a não ser os alunos agora todos pegaram o Classroom. Nós vamos migrar tudo para dentro do Hotmart, tá? Aí depois vocês vão receber o acesso, a informação certinha, mas a partir da aula de hoje, tudo da mentoria, as aulas com os especialistas, todos os materiais vão estar na plataforma do Hotmart. E aí depois eu vou passar para vocês como receber ali o acesso, ok? Então, com papel e caneta na mão, tá tudo arrumadinho aí? A gente pode abrir o microfone, hein? Aqui, na formação, a gente segura um pouquinho, que é muita gente, mas aqui é todo mundo de casa, são menos pessoas, podemos conversar. Todo mundo com papel para anotar? Sim. Uhum. Estão me ouvindo bem? Que eu estou testando um microfone novo. Bem. Bem? Ah, então tá bom. Vamos ver. Fernandes está chegando, está no trânsito. Deixa eu ver se mais alguém vai entrar. Vamos lá. Vejam só. Eu apresentei para vocês, vou virar minha tela para vocês. Peraí, rapidinho. Não, alguém aqui já conhecia a matriz Gucci? Já tinha ouvido falar? Não, eu não. Não, né? O que é a matriz Gucci, tá? Para vocês poderem entender. Ela é uma ferramenta para que a gente consiga mapear com clareza as prioridades de qualquer situação baseada em 3 princípios. O
o princípio da gravidade, da urgência e da tendência. O que que isso quer dizer, tá? Quer dizer que tudo que a gente tiver que avaliar, nós vamos avaliar primeiro em relação à gravidade. E aí existe uma escala de 1 a 5, sendo que 1 é sem gravidade e 5 é extremamente grave. E aí nós temos o 2 pouco grave, o 3 é grave, o 4 muito grave, o 5 é que estourou, está correndo risco de morte, é grave, grave, gravíssimo, né? Depois nós temos a urgência. O que é a urgência? A urgência, ela vai determinar se aquilo pode ou não pode esperar. Então, nós temos o 1, que é fica tranquilo, pode esperar. E o 5 não, precisa de ação imediata, tem que fazer agora. E é urgente, mas ainda tem um prazo. É o mais rápido possível, mas não é caso de vida ou morte. O 4 é urgente, o 5 é caso de vida ou morte. E, por último, é a tendência. O que é a tendência? É o quanto isso tende a piorar se algo não for feito. Então, 1, a situação não tem tendência de piorar. 5, se não fizer, vai piorar rapidamente. E se piorar rapidamente, então a urgência vai ser ainda maior e a gravidade vai ser ainda pior, se você não fizer algo. Então, a ideia dessa ferramenta é classificar cada demanda conforme a sua gravidade, conforme a urgência, conforme a tendência, dentro de uma escala de 1 a 5. Entenderam como é que funciona essa ferramenta na prática? Por que ela é muito útil? Porque ela vai fazer a gente conseguir enxergar aquilo que realmente é prioritário. Em quais principais momentos? Principalmente naquele momento em que você assumiu ou que você se depara com um condomínio com N situações de demandas, com muitas coisas a fazer, e você não sabe por onde começar. Seja por questão de recurso financeiro ou seja por organização de tempo mesmo. Então, a matriz Gucci, ela vai te auxiliar a entender o que fazer primeiro e o que fazer depois, certo? Tá, Letícia? Mas qual que é o primeiro passo? Lá dentro da própria página do Hotmart, pessoal, tem um campo de texto e comentário. Então, o resumo da nossa aula já vai estar todo ali para vocês, tá? Por quê? Aqui eu vou descrever o passo a passo para a gente chegar no momento de usar essa ferramenta. Porque para que a gente consiga usar e classificar conforme a gravidade, a urgência e tendência, o primeiro passo é classificar, é entender o que precisa ser feito, tá? Então, o primeiro passo é mapear as necessidades do condomínio. Um outro momento que isso aqui pode ser usado, eu sei que tem gente que vai pegar condomínio de implantação, né? Eu acho que o Francisco é um deles. Então, no momento de um condomínio de implantação, tem várias coisas para poder fazer e você tem que definir o que fazer primeiro. Porque talvez naquele primeiro ano você não vai ter condições financeiras para, por exemplo, fazer todo o enxoval do condomínio, ou aplicar tudo aquilo que o condomínio precisa. Então, você vai precisar dar ordens de prioridades para cada passo, né? Então, o primeiro passo é mapear as necessidades do condomínio. Como fazer isso? Primeiro, você pode fazer isso através de uma vistoria da edificação. Sempre quando assumir um condomínio, ou no momento em que você se depara com várias coisas para fazer e não sabe por onde começar, liste, você vai vistoriar e vai registrar. Lembram que eu falei do Trello? Né? Para quem estava na formação, está fresquinho. Quem participou das outras formações, lembram que eu apresentei esse aplicativo, né? Que é um aplicativo que você consegue armazenar todas as informações do condomínio, inclusive organizar tarefas lá dentro. Então, você consegue tirar, inclusive, as fotos diretamente do Trello, tá? Então, faça uma vistoria da edificação criando registros fotográficos. Uma outra forma de mapear é conhecendo os documentos do condomínio.
quê? Porque aqui você vai identificar, por exemplo, documentos que estão inconsistentes, você vai identificar coisas que estão no documento, mas não condizem com a realidade. Você vai conseguir entender aqui situações em que o condomínio está irregular perante, por exemplo, Corpo de Bombeiros, Prefeitura, porque às vezes não tem um habite, não tem um alvará que tinha que ter. Então, é conhecendo o condomínio que você vai ver itens que talvez ele esteja irregular e precise regularizar, certo? Entendido até aqui? Sim? Uma outra forma de mapear as necessidades do condomínio é lendo as atas anteriores. Por quê? Talvez tenha acontecido situações no condomínio, anos anteriores, decisões tomadas em assembleia, que caíram no esquecimento. Ninguém executou, ninguém tomou uma ação perante aquilo. Então, cabe à gestão, cabe ao síndico exercer ou colocar em prática aquilo que foi definido em assembleia. Então, tem que conhecer as atas anteriores para entender aquilo que foi decidido, mas não foi executado. Ok? Então, nesses 3 passos, vocês conseguem com tranquilidade mapear as necessidades do condomínio. Através da vistoria com registros fotográficos, isso aqui pode ser com profissional. Vou colocar até aqui, ó, considere a possibilidade de contratar um profissional, um engenheiro. Aí você vai conhecer os documentos do condomínio e vai ler as atas anteriores. Depois, uma outra coisa importante aqui também é você conhecer, estudar, analisar, acho que a palavra é certa, analisar o financeiro do condomínio, a saúde financeira. Por quê? Porque talvez uma das etapas da matriz GUT seja organizar o financeiro, porque senão você não vai conseguir colocar as outras etapas em execução. Então, o financeiro também tem que ser analisado. Como analisar o financeiro? Você analisa o financeiro através dos demonstrativos, através da análise entre o previsto e o realizado. Nós vamos ter uma aula disso, tá? Através da inadimplência. Você consegue analisar como está a saúde financeira desse condomínio. Depois que você entendeu todas as necessidades, ou conheceu, né? O que você vai fazer? Você vai listar. Onde, Letícia? Você pode fazer isso em uma planilha de Excel. Por exemplo, vocês vão receber um modelo da planilha, tá? Também vai estar aqui no próprio Hotmart, vai estar essa planilha. Junto com essa aula aqui já vai estar o material. Deixa eu colocar bonitinho aqui. Vocês vão listar, olha, dessa forma aqui. Aqui eu separei por setores. Separei por setor de garagem, piscina, quadra, salão de festas, academia, sala de cinema, quer dizer, academia, salão de festas, área comum. Eu listei por área, por quê? Setorizei, né? Que fica mais fácil de concentrar as informações. Por isso eu preferi fazer assim, tá? Tudo certo, Fernandes? Bem, e você? Tudo ótimo. Já chegou em casa em segurança? Estou longe de casa, mas estou em segurança. Ah, então tá bom. Deixa eu colocar aqui. Então, como que você vai listar? Você vai listar em Excel. E a sugestão é setorizar.
para ficar mais fácil de conhecer profundamente, sabe? E de entender as necessidades de cada área específica. Por exemplo, vai chegando o verão, condomínio que tem piscina, condomínio que é de área litorânea, tem que dar mais atenção para essas áreas que usam-se mais no verão, né? Quem tem muita área de lazer, no verão explode o uso das áreas de lazer. Então, nessa época, nesse momento, nós já estamos em setembro, o verão vai começar aí, final de outubro, início de novembro, já é um momento, né, que começa já a esquentar, as pessoas já começam a usar, de focar a atender as prioridades das áreas de lazer. Então, se está setorizada as demandas, você já vai lá direto, olha, minha área de lazer, piscina, quais são as demandas da piscina que eu tenho que fazer urgente? Quais são as demandas da quadra? Quais são as demandas do cinema, das salas de jogos? Porque você já vai, principalmente quando o tempo é curto, você consegue ir mais certeiro nas necessidades já listadas, tá? Então, depois que você mapeou as necessidades do condomínio, você vai listar as necessidades, pode ser uma planilha de Excel, vai ter uma nessa aula de sugestão para vocês poderem modelar. E uma sugestão é setorizar por área. Depois que você setoriza, aí vem a parte principal, que é classificar. Conforme a urgência, conforme a gravidade, né? Urgência e tendência. Como não errar nessa classificação? Conhecendo a fundo os riscos de cada demanda. Por quê? Quanto maior risco, maior vai ser a gravidade, maior vai ser a urgência e maior vai ser a tendência daquilo ali dar ruim. Então, para poder ser assertivo, na classificação, conheça a fundo os riscos de cada demanda. Letícia, é totalmente intuitivo? Não, você vai ter uma base por entender quais são os riscos, por entender o que é necessário fazer primeiro e o que é necessário fazer depois. E aí é muito simples, olha. Aqui, a tabela de Excel que vocês vão receber, ela já está com a fórmula, tá? Mas a fórmula é bem simples. É a gravidade vezes a urgência vezes a tendência, tá? Se vocês olharem aqui, é tudo um vezes o outro. E esse valor final que vai dar a ordem de prioridade. Então, por exemplo, na minha situação aqui, garagem, assentamento de pisos, eu coloquei qual era a gravidade diante da situação. E aí, lembram da tabelinha? 4 é muito grave. Por que que eu coloquei que esse assentamento precisava ser feito? Porque conforme estavam os pisos lá, eles podiam furar o pneu, podiam cortar o pneu, e aí depois quem ia ter que resolver? Eu. Então, isso gera um dano a uma pessoa, a um terceiro, não sou eu, é o dono do carro. Então, isso é uma situação grave, tem que ser resolvida. Sem contar que a forma como estava, corria o risco de quebrar ainda mais pisos ao redor. Então, iria aumentar o meu custo, que é o quê? A tendência disso ficar pior. Se eu não consertar ali, a área a ser consertada vai ser maior. Então, a tendência também era uma tendência 4. Ora, irá piorar em pouco tempo se nada for feito. Então, tendência 4. Urgência. Eu também considerei a urgência 4. Por quê? Porque é urgente. Já estava há muito tempo assim, não dava para esperar mais. Já não é algo que eu podia ficar tranquila, ou, vamos fazer o mais rápido possível, mas é quando der. Não, é algo urgente, tem que ser feito. Então, deu gravidade 64. Letícia, todos são iguais? Sempre tem que ser a gravidade, urgência e tendência a mesma classificação? Não. Observe, definição dos armários. Qual que é a gravidade? Eu coloquei que era grave. Por quê? Porque as pessoas estão usando a área da garagem para poder armazenar itens pessoais. Não pode, é proibido. Tem uma norma no regimento que já diz isso. Então, isso já está irregular. Mas eles já conversaram comigo e tem uma necessidade muito grande de ter armário. Então, ok, vamos definir o armário. Uma coisa não permite que a outra aconteça. O fato de não ter armário não quer dizer que pode colocar de qualquer jeito na garagem. Mas,
como é um condomínio que eu assumi há pouco tempo, isso estava acontecendo ali. Então, eu coloquei que é grave, porque a gente tem que resolver essa situação. Qual que é a urgência? Eu coloquei urgência 5. Por quê? Precisa de uma ação imediata, não dá para ficar esperando mais. Eu tenho coisas ali largadas, jogadas, que se somem, vão querer culpar o condomínio. O condomínio não tem responsabilidade sobre isso. Esteticamente fica feio. Eu não consigo dar uma lavação, uma limpeza adequada na garagem por causa desse material. Desvaloriza o patrimônio, está com uso irregular da garagem, está indo contra o regimento interno, então é urgente, é grave, tem que fazer logo. Mas qual que é a tendência? Pior que está, não fica. Já estão usando errado, já a garagem já está suja onde não deveria estar, porque eu não consigo limpar, já é uma infração. Piorar não tem, a não ser que colocam mais materiais lá. Mas já usaram tudo quanto é buraco que podia usar, então pior não fica. E aí eu coloquei o item 3. Irá piorar, mas não é assim, meu Deus do céu, vai piorar rapidamente, ou se nada for feito, vai ter um grande transtorno. Já está um grande transtorno, então vai piorar. Nesse caso, a numeração foi diferente, a classificação foi diferente. E aí a minha prioridade deu 60, certo? Então, para todas as demandas, você vai ter que fazer essa análise. Qual que é a gravidade se eu não fizer? Qual é o risco de urgência se isso não for feito? Qual é a tendência disso piorar se não tiver uma ação? E aí você dá uma nota de 1 a 5, conforme aquela tabelinha, e no final multiplica, que vai dar a prioridade. E aqui eu incluí a previsão de execução, porque conforme a prioridade, eu já fui entendendo quando eu podia fazer, porque eu já conhecia o financeiro do condomínio. E por que é tão legal fazer isso aqui? Olha, porque à medida que você vai fazendo, você vai marcando como feito. Tudo que está de verdinho são coisas que eu já executei. Ou seja, tinha um grau de prioridade e eu já tinha condição de fazer. Outras estão aguardando a assembleia. Eu vou ter assembleia esse final de semana. Vou definir bastante coisa na assembleia. Então, isso aqui vai servindo como um checklist de planejamento da sua gestão mesmo. Você sabe exatamente o que fazer em cada momento. Depois que você separou por setor, depois você listou as prioridades, separou por setor e classificou, você vai ter uma nota para cada um. E aí você consegue juntar isso numa matriz GUT geral, onde ela te dá as informações por ordem de prioridade. Então, aqui eu tenho, conforme a prioridade, o que eu tenho que fazer primeiro, que é a prioridade 100, o que eu tenho que fazer por último, porque é a prioridade 2. Ela está lá embaixo, não vai me gerar um grande risco. E aqui eu tenho a previsão de execução de cada item. Você consegue passar isso aqui para os condôminos, com uma linha aqui de status, e a cada mês você vai atualizando esse relatório e encaminhando para eles via e-mail, via física, colocando no quadro do condomínio, mas é uma forma de se organizar, tá? Então, vamos acabar de listar aqui. Depois que você conhece a fundo os riscos de cada demanda, você atribui uma nota. Aí. Atribui uma nota de 1 a 5 para cada princípio. Que princípios são esses? Gravidade, urgência e tendência. E o que eu aconselho? Depois de você atribuir, né, você vai fazer a matriz geral por ordem de prioridade. E usar a matriz como plano de gestão. E aí eu te aconselho a apresentar isso em assembleia. Para quê? Para que as pessoas saibam que a sua gestão não está andando sem norte. A sua gestão ela tem um passo a passo, ela tem um princípio, ela tem um planejamento, uma organização. Eu sempre tento apresentar isso até os 3 meses da gestão. Se eu consigo fazer antes,
Ótimo. Mas é no máximo 3 meses, tá? Aqui, olha, eu vou mostrar para vocês o slide que eu montei da Assembleia. Já teve uma aluna, a Mona Aline, me pediu esse slide para modelar. Eu vou disponibilizar para todos vocês o slide para modelar, tá? Mas aqui, essa Assembleia tem como um dos princípios apresentar a matriz, o meu plano de gestão, que é com base na matriz Gucci, tá? Então, aqui eu coloquei, além do plano de gestão, eu já coloquei o que eu fiz até agora, porque está inteirando 3 meses de gestão. Então, eu listei, conforme cada item, por etapas do condomínio, aquilo que era em relação a uma obra da fachada, aquilo que era em relação a melhorias e conservação das áreas comuns. Eu listei o que foi feito, né, até, no caso é sábado, já coloquei o que está sendo executado essa semana, para eles terem clareza do que foi feito nesses 3 meses de gestão. As manutenções obrigatórias realizadas, as definições de processo para histórico de informações de gestão do condomínio, tudo que eu fiz está aqui listado. E aí, agora eu começo a explicar o plano de gestão. O plano de gestão teve como base a matriz Gucci e uma pesquisa que eu fiz com os condôminos. Então, lá naquele mapeamento das necessidades do condomínio, vocês podem incluir também a pesquisa de satisfação. Os alunos que estavam na formação no final de semana viram eu falando sobre essa pesquisa. Vocês vão receber o link para que vocês possam modelar as mesmas perguntas. Não tem como eu mandar o mesmo formulário para vocês, porque ele é vinculado ao e-mail, vocês vão construir ele do zero. Mas aqui no Hotmart, se vocês estiverem no acesso ao Hotmart, vai ter um modelo para vocês poderem construir igual. E tem uma aula aqui ensinando como construir. Lá no Hotmart já tem essa aula, tá? Um tutorial sobre como usar o Google Forms. Já está disponível lá. Lembrando que os alunos da formação, essas informações não estão na plataforma da formação, estão na plataforma da comunidade, tá bom? Então, eu usei como base para o plano de gestão a matriz Gucci e a pesquisa de satisfação. E aí, aqui, item por item, eu vou explicar por setor quais são as demandas da garagem, aquilo que já foi feito, aquilo que está aguardando a definição da Assembleia, aquilo que eu já pretendo fazer até o final do ano. Aqui embaixo eu coloquei informações adicionais do porquê, que eu entendo que isso aqui é essa ordem de prioridade. E item por item, tá vendo? Não coloquei nenhum layout tão diferente, eu só printei o que já estava na minha planilha do Excel, tá? E isso aqui eu vou levar para os condôminos para que eles possam ter clareza do meu planejamento de gestão. E você pode levar isso para aprovação, tanto que isso está sendo levado como justificativa para alterar a previsão orçamentária, porque eu preciso alterar a previsão para poder cumprir aquilo com o qual eu pretendo fazer no plano de gestão. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Até agora não, Letícia. Está tudo de boa, tudo tranquilo. E fez sentido para vocês? Vocês conseguem ver como aplicar isso na gestão de vocês? Sim, positivo. Mais alguém além do Harrison? Deixa eu ver as carinhas. Mais alguém? Ninguém? Ninguém vai aplicar essa matriz, esse passo a passo de prioridades? Já pensaram em fazer isso para o início de uma gestão? Tipo, você já chegar para se candidatar como síndico com um planejamento desse a ser colocado em prática? Claro, você não vai assustar em relação à questão financeira, mas em relação às suas ideias daquilo que você propõe para o condomínio? Já pensaram nessa possibilidade? Pode falar. Na Assembleia, boa noite. Na Assembleia de Eleição, a gente já poderia desenvolver algo assim, Letícia, no caso? Com certeza. Inclusive, como se fosse uma... Quando o prefeito, o deputado, o vereador não vai se candidatar, ele não dá as propostas dele, do que ele pretende fazer para o município, é a mesma coisa. Seria você apresentando daquilo que você pretende fazer para o condomínio. O que você pretende não foi entregar. muito bom, não, porque só tem mentiroso.
Mas aí vai fazer diferente, né? Não vai ser igual o político mentiroso. Tem que fazer real oficial, né? Fernandes, fez sentido para você? Eu vi que você tinha aberto o áudio aí, pode falar. Não, como eu perdi o começo, você só pode falar para mim onde que está esse material e aplicar, Sim. obviamente. Vai ficar lá dentro da plataforma do Hotmart, naquela comunidade onde já está o método de comunicador e o Síndico 2.1. Aí eu até expliquei que a partir da turma 6, vai ser assim. Os alunos anteriores, Karina, Andréia, Francisco, Poli, a Roseli, a Ana Cláudia e o Radisson, vocês vão receber um acesso para poder acessar esse material, tá? Os outros alunos, o Fernandes, a Lu, a Gisele, a Raíssa, já estão com acesso nessa plataforma já. Tá? O Hotmart, eu já tenho acesso já, o Letícia. Só que você acessa... Ah, você já acessa? Mas você acessa separado o método de comunicador e o Síndico 2.1, né? É, isso aí. Não, nós criamos uma comunidade onde a gente colocou todos os cursos num acesso só. Ah, tá ok, tá ok. Tá? Aí esse eu ainda vou passar para vocês. Então, deixa eu compartilhar a tela para vocês verem como é que vai ficar ali. Essa aula que nós estamos dando agora, ela vai ser gravada, vai estar aqui disponível para vocês, e no comentário da aula vai estar todo passo a passo a explicação do que a gente falou. Eu vou relembrar lá desde o início, tá? Para vocês pegarem o raciocínio. A primeira coisa a ser feita quando a gente assume um condomínio ou a gente se depara com um condomínio que está com inúmeras demandas é fazer um mapeamento das necessidades do condomínio. Então, você pode fazer isso através de uma vistoria de identificação, conhecendo os documentos do condomínio, lendo as atas anteriores, analisando a saúde financeira, fazendo uma pesquisa de satisfação com os condôminos, né, do que eles entendem ser melhor para o prédio, qual é a percepção deles em relação ao prédio. Listar as necessidades, você pode listar em uma planilha de Excel, e essa que eu apresentei para vocês, que é essa aqui, olha. Ela vai estar, ela vai estar disponível para vocês poderem, eu vou deixar ela já com as fórmulas, só que sem as informações, porque são informações específicas do meu condomínio, mas eu já vou deixar para vocês já preencher já a necessidade, classificar a gravidade, a urgência, a tendência, e depois vem a matriz geral, porque depois que ela está toda classificada, você consegue fazer uma matriz sem ser setorizada, consegue trazer ela na visão geral. E depois de você ter todo esse planejamento, você leva isso para uma apresentação em assembleia. Então, olha, você vai listar em uma planilha de Excel, uma sugestão é setorizar as demandas, depois você vai classificar conforme a gravidade, a urgência e a tendência. Para isso, tem que ser para ser assertivo nesse processo, você tem que estar ciente dos riscos de cada demanda. Então, você vai fazer isso atribuindo uma nota de 1 a 5 para cada princípio, conforme a tabelinha de 1 a 5 é o 1, que é a pior gravidade, a menor urgência, a menor tendência, e 5 quer dizer que é totalmente grave, muito urgente, a ação tem que ser imediata, a tendência é que se não fizer nada vai piorar muito. Então, ali na tabelinha tem todo o passo a passo do que é o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Depois disso, você passa por uma matriz de ordem geral e usa essa matriz para apresentar à Assembleia como um plano da sua gestão, como um planejamento daquilo que você pretende fazer. Por que isso é importante? Porque aí você consegue aliar o financeiro a isso, você consegue dar um norte para a sua gestão e você não fica igual síndico apagando incêndio, correndo para um lado, para o outro, resolvendo BO. Por quê? Porque no início da gestão você já mapeou. Letícia, não vão surgir emergências? Vão surgir, mas numa escala muito menor. E por estar numa escala muito menor, você vai ter muito mais tranquilidade para poder investir em outras áreas do condomínio, não em resolver problemas. E aí, aqueles questionamentos de tipo assim, quando você vai fazer aquilo? Quando você vai fazer isso? Está demorando a resolver aquilo. Não vai ter esses questionamentos mais. Por quê? Porque todas as prioridades já foram listadas, classificadas, apresentadas e aprovadas em assembleia. Entendeu? Fez sentido? Bastante. Bastante? Ah, que bom. Porque eu fico preocupada quando fica no silêncio, gente. Me dá um medo.
Na hora que agora talvez vocês não consigam ver uma aplicabilidade tão imediata, mas na hora que vocês assumirem um condomínio novo, vocês vão ver a importância de ter essa clareza das ações. E lógico, né? Se dediquem a realmente implantar estratégias como essa. Porque se você ficar pensando assim, é trabalhoso, mas é trabalhoso só no início, a tranquilidade que você tem depois, durante a gestão, é muito maior. E muitas vezes, você fica achando que é trabalhoso sentar e planejar, mas perde muito mais tempo resolvendo problemas por não terem sido planejados. Então, quando você começa da forma certa, o resultado é muito maior. Então, eu convido e desafio a todos vocês a, no início da próxima gestão, ou antes do início da próxima gestão, construir uma matriz e na sua assembleia de reeleição, ou na próxima assembleia de síndico, você apresentar com clareza, com assertividade, mostrando aquilo que você pretende fazer de diferencial para o condomínio, com muita organização e planejamento. Topam? Letícia, Sim. ele tem um foco maior no início de gestão ou, por exemplo, numa terceira reeleição, ele funciona também? Funciona também. Em qualquer momento do condomínio ele funciona. A única coisa que precisa fazer é sentar para listar as prioridades. Então, ou você vai fazer isso numa vistoria inicial, ou você vai fazer isso numa vistoria de controle, tipo assim, meu Deus, agora eu preciso planejar. Ou apesar de não ter chegado num colapso, você fala, não, eu quero trazer um novo rumo para o condomínio e quero ter mais tranquilidade naquilo que eu faço. Então, agora eu vou fazer esse planejamento. E aí você já lista tudo isso a partir desse momento. Não há necessidade de ser no início de uma gestão, nem no final para uma nova gestão. Só há necessidade de parar, fazer para se organizar. Tá? E aí, depois que vocês têm isso bem aprovado, apresentado, vocês podem lançar lá no Trello. Porque aí você lista todas as tarefas no Trello e, conforme vai dando as datas, você vai executando e passando ali do a fazer para o feito, para o quadro concluído. Então, aí no final de 12 meses, você já tem ali toda a sua prestação de contas pronta, separada, só montar o seu slide de apresentação. Entenderam? A cara de vocês é de, nossa, que legal, ou é, meu Deus, o que é isso que essa menina está falando? Meu Deus. É mais no meu Deus. Meu Deus. Ai, eu preciso. Mas alguém vai tentar fazer? Eu quero ver eu fazer isso num condomínio de 602 unidades, que tem uma centena de problemas, é o que eu quero ver. Mas você concorda comigo que por ter uma centena de problemas, fazer isso fica mais fácil para organizar os problemas? Sim, a organização ela é importante. Por vezes você precisa de uma base, de um parâmetro para você dar início. Então, Sim. Que seja esse o material que você está disponibilizando para nós, entendeu? Exatamente. Que aí, pelo menos, você fala assim, meu Deus, eu tenho muito BO para resolver, mas até os BO estão organizados. Então, eu vou vendo quais BOs eu vou deixando para depois e vou vendo quais eu resolvo primeiro. Então, dá mais tranquilidade. Aí tem BO. Nossa. E deixa eu contar para vocês, nunca vai acabar. Ixi, não acaba, não. Mas aí que é bom. Aí que é bom? Uhum. Letícia. Mais. Sim, Ana Cláudia, pode falar. E eu tenho que. E a minha prestação de contas vai ser sábado que vem, sábado agora 8. E eu não sei nada. Nada, nada. Mas por que nada? Porque, na verdade, eu nem sabia que eu tinha que fazer essa apresentação. Eu só fiquei sabendo na aula, quando você falou, mas, assim, não me preparei, assim. Aí, quando porque minha gestão termina dia 30. Então, a minha assembleia já vai atrasada, porque vai ser no dia 2 da votação do novo síndico, e eu tenho que fazer a apresentação, né? Sim, a apresentação de contas. E eu não sei, assim, o pessoal da administradora que vai fazer comigo, mas assim, eu queria fazer algo bem legal,
mas sei que eu não vou saber fazer sozinha. Se você puder me ajudar, eu agradeço muito. O que eu consigo fazer é disponibilizar alguns modelos. Olha, Não sei se você vai querer fazer slide. Oi, Augusto. Queria fazer slide. Gostaria Slide. muito. Então, eu consigo disponibilizar modelos de slides para seguir. Mas Ótimo, aí você vai listando conforme o que você fez no condomínio. Você vai listar ali o que você já executou nesse último mandato. Se você tiver fotos, coloca fotos também, tá? Tenho muita Eu vou foto. disponibilizar para vocês um modelo. Ai, que bom. Muito obrigada, Letícia. Bom, nada. Mais Faz alguém, igualzinho- pessoal? Pode Faz falar. igualzinho o antigo síndico aqui. Ele fazia a prestação de contas assim. Pessoal, gastei muito dinheiro em tal canto, em tal canto. Pronto, acabou. Tchau, pessoal. Votar sim ou não? Tchau. Não, mas aluno da Outro jeito. mentoria não faz isso. Tem que listar, olha, deixa eu colocar no celular para carregar. Você pode colocar a foto de antes e depois, coloque todas as manutenções obrigatórias executadas, seguro que você renovou, melhorias que você fez de pintura. Você vai listar, pelo modelo que eu mandar, você vai conseguir ter clareza de listar tudo que você executou no condomínio. Por isso a importância de fazer o Trello. Porque à medida que você vai fazendo, você vai arquivando aquilo que você fez. Então, não cai no esquecimento, não se perde, você tem registro. Isso que é importante. Tem quanto tempo, Andréia, que Ana Cláudia, que você está como síndica? 1 ano, termina agora, dia 30 de setembro. Entendi. Então, pelo modelo, você vai conseguir ter um norte. Eu até tenho um modelo já que eu passei para Ellen na semana retrasada. Então, eu vou reencaminhar ele para vocês ali também e vou colocar na plataforma, tá? A minha felicidade foi que, assim, eu guardei muita foto, assim, eu fiz fiz muita reforma, reformei a área de piscina, arrumei a piscina, teve pintura, o poço, né, que eu fiz na minha gestão, então eu guardei muitas fotos do antes e o depois, sempre gostei de tirar fotos, então vou ter essa questão, né, meus balancetes estão todos organizados, todos assinados, então tá tudo direitinho a minha documentação, todas as manutenções em dia, não tem nada atrasado, então, menos mal, né? Então, Se eu colocar isso agora... eu acredito que o que está faltando é só você conseguir organizar tudo isso numa apresentação. Isso. Né? Isso. Eu vou colocar para vocês ali o modelo, tá? Da matriz, conseguiram entender? Ficou alguma dúvida? Vocês viram que a explicação dela é muito simples, muito rápido, vocês vão ter todo o material para poder fazer. É só mesmo sentar, a parte mais demorada é vocês listarem as prioridades, as necessidades dos condomínios. Essa é a parte mais demoradinha. Uhum. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Não, tô tranquilo, Letícia. Não? Essa eu acho que é a mentoria mais rápida, né? A aula mais rapidinha que nós já tivemos. Deixa eu contar para vocês. No mês que vem, no mês de outubro, nós vamos ter aula com uma engenheira, né? E nós vamos falar daquela parte também de rotinas de trabalho dos funcionários. E aí, foi o Fernandes e mais 2 meninas que entraram no mês passado. Fernandes, vocês vão ter aulas com temas específicos junto com essa nova turma que formou agora. Eu vou mandar ali para vocês no WhatsApp separado. As datas exatas vão ser dias de quarta, para que a gente se encontre para estudar alguns temas específicos. São temas que as outras turmas já estudaram. Tá? Ok. E vamos ter as aulas com especialista, que aí eu marco a data certinho com vocês. Ok? Perfeito. Amanhã não, hoje ainda, já vai estar tudo disponível na plataforma e os demais alunos eu já vou explicar como é que vai fazer para entrar. Quem colocar em prática, se tiver qualquer dúvida, me procura, me fala para eu poder auxiliar nesse processo. Ok? Joia. Então, tá bom. Fechou. Um beijo e uma boa noite. Prazer. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.